Cumprimento a classe de Gideões com a paz do Senhor. Estamos aqui para gravarmos mais uma videoaula, dessa feita, iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2020, onde que vamos estar estudando uma edição especial que a CPAD lançou para jovens e para adultos, como já tinha falado em algumas lições anteriores, que nós iríamos estudar uma lição que eu mesmo estava preparando, voltado para a escatologia, mas aí tivemos conhecimento dessa edição especial e então resolvemos acompanhar a CPAD, assim como já tem acompanhado, Essa lição o irmão não vai encontrar para comprar, já procurei na livraria aqui das principais, principalmente na CPAD, chegou algumas poucas unidades, mas esgotou, em todos os lugares estão assim, tá bem? Então a gente já compartilhou uma vez ela em PDF, vou estar compartilhando novamente uma versão mais melhor, mais clara, mais tranquila para os irmãos estar estudando aí através do computador e do celular, tá bem, irmãos? Então, como nós podemos ver aqui, vamos falar sobre crise, Então, ela resgatou essa lição de 1993, porque eu creio que viu que era um momento específico, para estarmos tratando desse assunto, tá bem? Então, aqui eu resgatei aqui a capa da lição para que os irmãos que estudou ela em 1993 possa ter uma ideia de quais as diferenças dela, Então aqui ela tem um título: Avivamento, uma necessidade para nossos dias, nos dias atuais, Aqui ela já tem o princípio divino em tempo de crise. Essa lição aqui, aqui ela tem uma didática diferente da que eles trabalhavam anteriormente, Todas as nossas lições aqui, ela tem o seu título, e tem o seu tema, Aqui, geralmente, eles não tinham essa questão do tema. E a nossa lição aqui, geralmente, ela é tratada, a nossa lição, ela é tratada hoje, adulto diferente de jovens, Mas essa aqui, como é uma edição especial aqui, ela vai trabalhando jovens e adultos, mas na época lá sempre era trabalhado jovem e adulto, tá bem? Então vamos lá para dentro da lição para ver o que mudou. Praticamente não mudou nada, irmãos, aqui está tudo como era antigamente, Mas aqui resolvemos, para os irmãos ficar mais inteirado, porque ela não é uma lição que vai estudar um livro, que nós poderíamos chamar de um trimestre bíblico, E ela também não é uma lição que vai ser um trimestre temático, quando pega um tema e estuda ela dentro de toda a Bíblia. Ela vai ser um tratado que nós chamamos de estudo de caso, em um período específico, Então, por isso aqui que a gente dividiu um bloco para os irmãos ficar mais ter uma visão mais panorâmica do que a gente vai estudar, tá bem, irmãos? Então, pela primeira lição, o que o leitor vai ter aquela expectativa é que ele vai estar estudando o livro de Daniel, mas não é o livro de Daniel que a gente vai estar estudando, tá, irmão? A primeira lição vai começar no livro de Daniel, mas nós vamos estudar mais propriamente o livro de Neemias e o livro de Esdra, e também fazer uma conjunção aí também com um livro de Jeremias e um livro também de Zacarias e Ageu também, tá, irmãos? Mas especificamente o que temos que deixar claro aqui que não é o livro de Daniel, tá bem? Então vamos lá, aqui nós vamos dividirmos em bloco aqui. Primeiro a gente vai trabalhar sobre o avivamento espiritual, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém e o trabalho conjunto de Esdra e Neemias. Aqui eu cometi esse erro aqui, era para colocar o bloco 4 aqui. Tá bem, irmãos? Então vamos lá. Quem é o comentarista? O comentarista é o pastor Eurico Bergstein, O nome dele não era esse, Era esse aqui, que o irmão pode ver aqui. E ele foi nascido em
913, né, lá na Finlândia. Ele morreu em 1999 aqui. Ele morreu com 85 anos de idade, 65 de ministério, e desses 65, 50 foi aqui no Brasil. Ele atuou ali para o lado de Natal, Sergipe, ali, Minas Gerais também. Um fato que eu acho muito interessante na bibliografia dele aqui, que em 1988, já bem no finalzinho, ele recebeu um aviso de Deus que a sua morte aconteceria breve. E nesse dia ele repetiu várias vezes, com muita euforia, a seguinte palavra: hoje eu estou muito alegre. Aí hoje estou muito alegre mesmo. Perguntou ele por causa do motivo, ele respondeu: porque o Senhor me disse que hoje que está bem próximo o dia da minha partida, tá bem? Esse ele foi muito importante para a CPAD, até porque ele foi comentarista de 35 lições bíblicas dominical. Vamos ver a importância desse escritor aqui, né? E ele também tem um livro muito conhecido que eu acho que é a Teologia Sistemática, tá aqui, também muito procurado na CPAD. Se não me engano, é um dos livros mais vendidos, tá bem? Depois da história dos hebreus lá, que é de Flávio José, tá bem? Aqui, ó, ele e a sua esposa, e ele aqui e a sua família. Tá bem, irmãos? Só para os irmãos terem aí uma visão de quem foi que escreveu esse livro, tá bem? Mas para a gente entender o contexto da crise que nós estávamos falando ali, aí eu resgatei alguns acontecimentos de 1992 e 1993. Mas por que 1992, irmão Célio? Porque a lição é de 1993. É porque, geralmente, irmãos, a lição da escola bíblica dominical, ela é trabalhada não exatamente daquele momento que ela é lançada, mas é um ano antes, 6 meses antes, que tem toda a publicação, tem a questão da logística. Então, com certeza, quando eles buscaram esse tema para 1993, nós estávamos ali no meados de 1992, onde que aconteceu ali a Rio 92, aquele grande movimento do Fora Collor, né? Do impeachment do Collor, aquele massacre de Carandiru, né? Estava ali no auge também o escândalo ali da empresa da princesa Diana e o príncipe Charles, né? E aqui alguns acontecimentos aqui, né? A justiça confirmou o impeachment aqui, tá? A inflação, irmãos, tinha registrado um recorde histórico, então pode ver que estava em crise. Teve aquele massacre da Candelária também, onde 8 crianças morreram, né? Conferência Mundial dos Direitos Humanos, Plano Mundial para a Ação de Educação do Direito Humano, aquele plebiscito, né, para ver se a gente optava pelo presidencialismo, parlamentarismo ou a monarquia, e nós decidimos ficar com o presidencialismo. Irmãos, é só para os irmãos entenderem o contexto, que não era muito diferente do contexto que nós estamos passando, tá bem? Então vamos lá para a nossa lição propriamente dita. Lição 1, Daniel ora por um despertamento. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, porque para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, a verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, tá bem? Aqui a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, como a gente falou, ela não está ali voltada só para uma questão do livro de Daniel. Aqui a gente já pode ver aqui que ele está voltado mais para contexto oração, tá bem, irmão? Não voltado para o livro, tá bem? Então pode ver aqui que eles pegaram Daniel 9, Daniel 6, Daniel 2 e Esdra 1 aqui, tá bem, irmãos? Então tá bem, os irmãos podem dar uma pausa aí e pode ler, tá bem? Ó, qual é o nosso esboço da nossa lição aqui? Temos a introdução, tem Daniel foi despertado para orar,
Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates e oração, coincidindo com o período de oração de Daniel, profunda mudança estava para acontecer em Babilônia. A resposta da oração de Daniel, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. E aqui no tópico 3 aqui temos alguns pontos aqui. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Aqui tem conclusão, 2 pontinhos, porque essas lições aqui, irmãos, como a gente já falou, a didática deles era diferente da que nós costumamos, então ela não tinha ali uma conclusão. Se não me foge a memória, só tem conclusão na lição 10 e na lição 13, mas aí a gente vai arrumar uma conclusão aqui para que os irmãos possam ter um apanhado geral da lição, tá bem? E o objetivo geral da lição, conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus desses dias trabalhosos. E o objetivo específico é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. E pontuar a resposta divina à oração de Daniel, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus, tá bem? Essa parte aqui, irmãos, é uma parte muito interessante, porque esse aqui é o termômetro do que foi uma boa aula, né? Então, como que a gente pode ver se foi uma boa aula? A boa aula não é aquela que é comprida e também não é aquela que é curta também. A aula boa é aquela que chegou ao objetivo para qual ela foi criada. Então, quando o aluno chega a esses objetivos, significa que a aula foi boa. Então, eu creio que nós possamos chegar nesses objetivos aí, tá bem? Já para a gente já começarmos aqui, vamos falar aqui sobre Daniel, aqui, os reis que Daniel serviu. Daniel foi uma pessoa muito, digamos assim, privilegiada, porque ele serviu os reis Nabucodonosor, né? Ele serviu ali Nabonildo, o filho de Belsazar, Dário, que é da Média Persa, e Ciro também, que era Média Persa também, tá bem, irmãos? Então, nessa lição que a gente vai estar estudando, então vai ter esses reis aqui, eu coloquei aqui para os irmãos entender que nem todos eles estão ligados a um único reino, tá? E aqui eu coloquei para os irmãos aqui também, irmãos, que aquela revelação que ele teve sobre a estátua de Nabucodonosor, aquele sonho que Daniel desvendou ali, então está falando aqui. Nós vamos estudar essa transição aqui, irmãos, aqui, ó, bem no pescoço aqui, a transição da queda da cabeça para entrar aqui o busto aqui, o tórax aqui de prata, né? Aqui é o reino babilônico, né? E esse aqui é o reino medo-persa, tá bem? Então a gente vai estar estudando essa transição aqui. Aí aqui eu coloquei aqui para os irmãos terem uma noção, mas a gente não vai estar estudando essa parte do bronze, que é o Império Grego. Não vamos estar estudando essa parte de ferro aqui, que é o Império Romano, né? E também não vamos estar estudando barro e ferro aqui também. Muitas pessoas aqui, irmãos, têm esse ponto de interrogação aqui, porque não gosta de colocar definido o que os estudiosos todos têm conseguido encontrar, né? Porque a Bíblia não revela especificamente o que é esse reino aqui, né? Mas todos os estudiosos, né, apontam ali para a Europa, né? Até porque o mais interessante desses pés aqui são os 10 dedos, né? E também quando se é representado pelo animal também ele tem 10 chifres. Então tudo isso aponta aí a União Europeia aí. Nós podemos ver as grandes nações aí, as 10 principais nações se reunindo, né? Então a gente pode ver que esse bloco aí já está em evidência, tá bem? Mas para os irmãos entenderem melhor o que nós vamos estar estudando também, eu coloquei essa breve cronologia de Davi a Neemias aqui. O que é? Como que funciona? Davi foi rei de Israel, né? Salomão também foi rei, só que depois os seus filhos dividiram o reino.
Aí foi 10 tribos para o norte e foi 2 tribos para o sul. Aqui foi Judá e Benjamim. E aqui foi o restante das tribos, Jeroboão e Reoboão, né? Aí acontece o seguinte, que a Pérsia foi aqui e pegou o reino do norte e levou cativo. E aqui Nabucodonosor pegou o reino do sul e levou cativo. Tá bem, irmãos? Então aqui os irmãos vai ver Nabucodonosor, vem aqui Ciro, tem Dário, tem aqui, tem a... E aqui temos aqui o Artaxerxes aqui, tá bem, irmãos? Que já vai estar lá entre Esdras e Neemias, tá bem, irmãos? Então aqui é muito interessante nós sabermos essa situação aqui. Aí alguns ficam perguntando, mas por que a gente pouco vê falando ali da linhagem do norte? Aqui, irmãos, se pegando aqui, a gente vai pegar aqui Samaria e etc. Agora aqui a gente vai pegar aqui já Judá e o que é que acontece, irmãos? A nossa história, ela pega mais a linha da genealogia do Messias. Muitas pessoas ficam até intrigadas, mas porque tem algumas coisas que a Bíblia omite. Não é que omite, é que e nem esconde, é porque o nosso estudo, ela pega a linhagem que eu chamo a linhagem da semente da mulher. Tá bem, irmãos? Por exemplo, quando Abraão teve Isaac e teve Ismael, muitas pessoas gostariam que na Bíblia tivesse toda a história dos ismaelitas, né? Mas não tem. Mas em alguns momentos da Bíblia a gente encontra ali, por exemplo, quando José foi comprado, ele foi comprado por uns ismaelitas. Então, em algum momento da Bíblia, a gente vai ver falando dessa turma, mas sem falar necessariamente deles. Por exemplo, quando Caim e Abel, aí a gente pega mais a linhagem ali de Sete e não pegamos a linhagem de Caim. Então, alguns ficam indignados por isso, porque nós estamos trabalhando o caminho da semente da mulher. Quando também chega lá em Jacó, tem Jacó e tem Esaú. Alguns queriam que a gente tivesse uma tratado assim mais específico voltado para Saul, né? Mas não tem. Mas em algum momento da Bíblia nós vemos lá falando dos Edonitas. Edonitas são chamados de vermelho exatamente por causa de Saul, né? Por causa daquela questão da lentilha. Ali é lentilha, a sopa de lentilha, e lentilha era vermelha, tá bem, irmãos? Então, embora nós não tratamos, mas em algum momento a gente pode ver esse povo em evidência. Tá bem, meus irmãos? Então vamos lá, o cativeiro assírio. Só para os irmãos entenderem bem aqui, irmãos, o cativeiro de Assírio levou o povo de Israel, o povo do norte, né, as 10 nações, as 10 tribos. Só que a política que a Síria tinha era o seguinte, de misturar os povos. Então, por isso que veio os samaritanos. Os samaritanos, eles eram discriminados pelos judeus porque eles misturaram. Porque a Síria levou um pouco para cá e levou um pouco para cá, então misturaram, casaram ali. Então, os judeus criticavam os samaritanos porque eles não eram um sangue assim puro judeu, né? Então, por isso que tinha aquela intriga entre judeus e samaritanos. Mas isso aí é a culpa da Síria, porque a Síria tinha essa forma de trabalhar. Isso aqui ocorreu em 722, tá bem, irmãos? Então, aí depois veio o cativeiro babilônico. Aí já pegou o reino sul e levou para a Babilônia. Agora, a Babilônia já tinha um jeito diferente de trabalhar. O que ela fazia? Ela colocava um governador aqui e mais as pessoas mais fluentes ela ia levando, conforme a necessidade dela. Então, na primeira leva, foi levados da casa real, as pessoas que tinham educação suficiente para habitar no palácio, pessoas que sabiam ler, então, pessoas que já tinham um estudo maior. Então, Daniel, a gente pode ver que Daniel não era uma pessoa comum. Daniel era uma pessoa inteligente, instruído, e ele era de uma família real, tá bem? Então, foi
levou pelo menos umas 3 levas, foi levado as pessoas, mas não levava tudo, tá bem, irmãos? Então essa é a diferença deles trabalharem, tá bem? E depois a gente ainda vai ver que a forma da Média e da Pérsia trabalhar é diferente. A Média e a Pérsia já tinham um jeito diferente de trabalhar, ela já libertava os seus povos que eram aprisionados para voltar para sua casa ali e reconstruir as suas casas, e ainda patrocinava essa reconstrução, tá bem? Para os irmãos entenderem. Tá bem? Então aqui em 722 foi a queda aqui a Síria levou, e aqui foi a primeira deportação, né? Depois foi a segunda deportação, depois foi a terceira deportação, como a gente já falou aqui dentro desse exílio babilônico aqui, tá bem, meus irmãos? Então, aqui nós podemos ver aqui os 70 anos, aqui contando aqui de 609 a 539, aqui dá 70 anos, né? E aqui foi alguns reis que estavam em evidência aqui nesse período, né? E aqui nós podemos ver aqui a queda da Babilônia aqui, mais ou menos aqui que a gente vai estar estudando também. Tem a queda aqui da Síria aqui também, só para os irmãos entenderem esse contexto que nós vamos estar estudando, tá bem? Então vamos para lá. Mas como que a Babilônia é tão forte e foi vencida pelos Médio-Persas, né? Então, irmãos, a gente pode ver aqui que a cidade era toda fortificada por muros. E aqui tinha a ponte que passava aqui, e embaixo da ponte tinha os portões de ferros, né, que impedia de pessoas passar e de barco também passar. Mas aí o que o Média e a Pérsia fez? Aqui, ele desviou o curso do rio. Enquanto as pessoas estavam na festa aqui no palácio, eles desviaram o curso do rio. O rio só foi esvaziando a água, então os soldados conseguiram passar por debaixo das grades, em seco, e pelo meio dos rios aqui teve acesso aos pontos estratégicos, né? E tomou ali toda aquela cidade enquanto fazia a festa, tá bem, irmãos, para os irmãos entenderem. Então vamos lá. E a nossa introdução diz: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa, né? Assim era Daniel, que se tornou cativo da Babilônia aos 15 anos, e muitos anos depois gozava de elevado conceito no reino da Babilônia, né? Então, essa aí é a nossa introdução. Aqui no tópico 1 temos aqui Daniel foi despertado para orar, né? Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e estudava-lhe condição de orar. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia com o temor do Senhor. A oração dos retos e o seu contentamento. Ele escutará a oração do justo. Então ele se aplicou no seu coração não se contaminar com os manjares dos reis, né, irmãos? Propriamente, se for resumir toda esse ponto, a gente falaria isso. Ele não resolveu não se contaminar. Então, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar os verdadeiros combates em oração, né? Quanto à sua própria vida, bem como os de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, né? E Daniel alcançou o livramento e a vitória através do combate, a perseverança em oração, né? Então a oração livrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego de várias situações, né? Mas isso aí causava muita inveja nos seus opositores. Nós podemos ver aqui, ó, os opositores olhando pela janela e vendo que ele estava adorando ao Senhor e foi falar para o rei, né? E foi por isso que ele foi parar na cova dos leões, né? Muitos crentes somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel era, portanto, experiente na vida e de oração. Aqui, irmãos, quando a gente vê lá que ele se aplicou no seu coração a orar, quando ele ficou sabendo, quando ele leu Jeremias e viu que o fim do cativeiro estava acabando, aquela oração é específica. Até porque na nossa leitura bíblica em classe aqui, eu acho que no capítulo, deixa eu verificar aqui, no capítulo
6, no verso 10, aqui fala assim, ó, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele já era acostumado a orar essas 3 vezes ao dia, mas quando ele ficou sabendo que o cativeiro já estava acabando e o povo ainda não estava com o seu coração voltado para Deus, ele orou a Deus de uma forma jamais diferente. A Bíblia nos fala que ele se cobriu de cinza, vestiu-se de saco e assim por diante, tá bem? Então, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer em Babilônia. Então, sempre quando nós despertamos para orar, alguma coisa acontece, né? E o mais importante desse evento aqui foi aquela escrita na parede. Aqui fala aqui que Belsazar, filho do rei da Babilônia, Nabonildo, e todos os seus convidados beberam vinhos nos vasos santos do templo de Deus, né? Então, quando foi levado Daniel, foi levado alguns utensílios da casa de Deus. E nessa festa ele pegou esses utensílios e levou para beber vinho e se alegrar lá com concubinas e tantas coisas que aconteceu por lá, né? E aqui acontece aqui também uma parte que chama muito interessante aqui, que a história ela sempre trata aqui que quem estava em evidência era o rei Nabonildo. E a Bíblia nos fala mais de Belsazar, né? Mas aí é o que acontece. O rei Nabonildo, ele era o rei, mas o seu filho, ele que representava o seu pai, então por isso que a Bíblia chama ali de rei Belsazar ali, mas segundo a história, é o Nabonildo que ficava mais na casa de verão e coisa e tal, e Belsazar que tratava mais dessa situação. Então, irmãos, pode ver que a situação política ali estava bem bagunçada. Tanto é que quando Média e a Pérsia entraram, os próprios cidadãos de Babilônia aplaudiam, né? Porque eles também estavam clamando por alguma mudança, né? E aqui eu coloquei aqui o que quer dizer isso aqui, irmãos. Na Bíblia, alguns ficam meio preocupados com essa aqui. Tem o Parsim, tem o Farsim e tem Pérez, né? Aqui o que nós podemos dizer aqui, que foi escrito na parede desse jeito aqui, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Né? Mas quando Daniel foi decifrar, ele já falou Pérez, né? Então, mas é a mesma coisa. O que ele quis dizer é que Mene, Mene refere a número, Tekel refere a peso e Pérez refere-se à divisão. Mas como a divisão era com Médio e Pérsia, né? Aí já entra aí Pérsia, que é Parsim, tá bem, meus irmãos? Então, é basicamente isso aí. Foi escrito de uma forma, ele interpretou dentro daquela mesmo contexto, mas alterando só ali para quem que seria dividido, tá bem, meus irmãos? Aí então, aqui Daniel foi introduzido na festa, né? Interpretou o texto escrito na parede, dividido foi o teu reino, e deu ao medo e ao persas, né? Então a mãe falou para esse rapazinho aqui, olha, eu conheço alguém na corte que vai conseguir decifrar isso. Então foram atrás de Daniel. E aqui já no ponto 2 diz assim, a Bíblia relata que realmente aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, né? Aqui a gente já está entrando aqui, já caiu o reino, aqui a gente já está falando aqui daquele busto de prata, né? No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, né? E Dário era rei da Média, né? Despertou o Senhor espírito do rei Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja de seu Deus, com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é Deus que habita em Jerusalém. Né? Então aqui, propriamente, o versículo aqui no seu contexto, aqui falando do que Deus falou com Ciro. E aqui, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através de Jeremias. Qual é a promessa de Jeremias? Jeremias falava, se não me foge a memória, Jeremias 9, capítulo 25 ou 25, verso 9, falava que o cativeiro ele seria de 70 anos, né?
Então, aí aqui eles voltariam. Então aqui o que aconteceu? Todos os judeus foram libertados para voltarem para Judá, caso quisessem, né? Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas do tributo de além do rio, né? Do outro lado do rio eles poderiam captar recursos e reconstruir o templo ali e também a cidade, né? Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para ser transportado de volta para Jerusalém. Desses utensílios aqui, irmãos, o que não se dá conta é que não foi localizado a arca. E os estudiosos também não conseguem aprovar também se realmente ela esteve na Babilônia, mas o certo é que ela não retornou para Judá. Tá bem? Já no ponto 3 aqui, o resultado de um despertamento proveniente de Deus, o rei Ciro foi despertado em seu espírito, né? Em Esdras 1:1 diz que Deus despertou Ciro, né? Talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Vejamos, Ciro passou a ver Deus como o Senhor, Deus dos céus. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, né? Então, irmãos, é até difícil de um homem não reconhecer a grandeza de Deus quando mostrasse, por exemplo, o livro de Isaías para esse homem e falar: olha, 200 anos antes de você nascer, Deus já tinha te dado seu nome. Isso é muito forte para um homem resistir isso, né, irmão? Então, e saber também que passados 70 anos, a Média e a Pérsia ia tomar aquele reino. Então, a pessoa, no mínimo, ela tem que realmente reconhecer que Deus é grande e ele intervém na história, né? Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, fez devolução dos vasos do templo voluntariamente, tá bem, irmãos? Então, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor, tá bem? Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Como não tem conclusão aqui, eu resolvi fazer uma suma de tudo que nós passamos aqui. O que me chamou a atenção nessa lição é o seguinte, irmão. Que o verdadeiro avivamento começa com a leitura da palavra de Deus. Nós podemos ver aqui, olha, ao ler Jeremias, Daniel observou que os 70 anos do cativeiro da Babilônia estava para findar, sem notar qualquer sinal de mudança. O que ele fez? Começou a orar. Então, o verdadeiro avivamento começa com a leitura de Deus, seguido de uma oração. Aí, com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. E outra situação, mas como que é essa oração? É uma oração qualquer? Não. Esta oração deve estar carregada de confissão e arrependimento, com temor, sem exigência, mesmo que Deus já tenha prometido. Então, falando de uma forma mais clara, irmãos, tem muitas pessoas que falam: olha, você tem que cobrar de Deus, Deus te prometeu, ele é obrigado a cumprir. Não foi isso que Daniel fez. Nós também sabemos que a vida de Daniel foi uma vida ilibada, uma vida sem mácula, mas mesmo assim ele pediu perdão pelo pecado dele e também pediu pelo pecado do povo. E quando ele pediu para Deus, ele pediu pelo amor do seu nome, para que seu nome seja mais engrandecido, nos leve de volta para Jerusalém e assim por diante, tá bem, irmãos? Então isso aqui é interessante nossos irmãos saber como que deve ser um verdadeiro avivamento, tá bem? A nossa próxima lição será um despertamento espiritual, um milagre, tá bem? E temos nossos contatos aí, se o irmão tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. E no mais, Deus que abençoe a cada um segundo as suas grandes riquezas, em nome de Jesus. Amém.